E hoje eu quero falar sobre a declaração da fé de Pedro, Jesus predizendo a sua morte, a transfiguração de Jesus no monte. Quero falar também sobre como corrigir um irmão e também sobre o perdão. Amém? Bora lá. Graças a Deus, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Nós estamos lendo o livro de Mateus e hoje é dia de lermos os capítulos 16, 17 e 18 da Palavra do Senhor. Amém? E eu quero compartilhar de algumas informações importantíssimas para as nossas vidas que estão relatadas dentro desses 3 capítulos que nós estamos lendo hoje. Amém? Bora lá. Quero compartilhar com os irmãos Mateus, seu capítulo 16, versículo 13 ao versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Amém? Olha só, Jesus faz um questionamento aos seus discípulos, perguntando: Quem o povo diz que eu sou? E eles começam a relatar o que todo o povo estão dizendo sobre quem é Jesus. Só que aí Jesus faz agora uma pergunta particular para cada um deles. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro ali tendo uma revelação de Deus, porque ninguém fala que Jesus é o Filho de Deus sem ser movido pelo Espírito Santo. Ninguém confessa Jesus como sendo o nosso Salvador, o unigênito de Deus, sem ser conduzido ali pelo Espírito Santo de Deus. Então Jesus vai e diz: Quem te revelou isso, Pedro? Foi meu Pai que está no céu. Agora olha que interessante, o que marca muito aqui é o versículo 19, que diz assim: Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Porque Pedro se tornaria o líder dos discípulos. E Pedro tem uma importância muito grande. Só que olha a sequência disso. Como é importante nós estarmos ligados nas obras do Senhor. Preste sua atenção. Versículo 21 ao versículo 23 diz: Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no 3º dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: Afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considere as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Por quê? Porque já era plano de Deus que Jesus sofresse a morte de cruz. Só que Pedro vai repreender Jesus por um plano de Deus. O mesmo Pedro que há poucos versículos antes tinha sido revelado a ele que Jesus era o Cristo, o Filho unigênito de Deus. Agora ele é chamado de Satanás. Olha isso aqui que interessante. Judas, quando trai Jesus,
Jesus fala para Judas assim: amigo, chama de amigo. Com um beijo trai o filho do homem. Agora, Pedro, que é amigo íntimo de Jesus, a qual Jesus, quando vai orar, vai ao monte, tem o costume de levá-lo. Ele tenta repreender Jesus, e Jesus chama ele de Satanás. E isso nos traz a memória de Jesus dizendo que aquele que não é por ele é contra ele. Porque todas as vezes que nós estivermos contra os propósitos do Senhor Jesus, nós estamos contra o Senhor. E quem é contra o Senhor? É o inimigo. Então nós precisamos estar alinhados aos propósitos de Deus. Amém? Agora, olha isso aqui que lindo. A transfiguração de Jesus no monte. Capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 8. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os 3 observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho amado, quem me dá grande alegria. Ouçam-no. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou. Levantando-se, disse ele: Não tenham medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Então Jesus acontece ali no monte a transfiguração e aparece Moisés e Elias. Moisés representando as leis e Elias representando os profetas. Só que no meio a tudo isso, enquanto Pedro ainda está falando, deixa eu fazer a tenda para que os 3 fiquem aqui. Aí vem a voz de Deus dizendo: Este é o meu filho amado, falando de Jesus, em quem me dá grande alegria. Em outras traduções, em quem me comprazo. A glória do Senhor é tanta naquele lugar que o temor é tanto que eles caem naquele lugar de joelhos, com o rosto para o chão. E Jesus, tocando neles, os levanta. Todas as vezes que a glória do Senhor estiver sobre as nossas vidas, nós não aguentaremos ficar de pé. Nós cairemos de joelho com os nossos rostos voltados para o chão. Por quê? Porque a glória do Senhor, ela é grandiosa, ela é poderosa sobre as nossas vidas. E nós não temos condições de aguentar, se não for Jesus pegar em nossas mãos, nos levantar para nos conduzir, nós jamais suportaríamos tamanha glória. Amém? Agora, olha só que interessante. No capítulo 18, Jesus fala sobre algumas parábolas. E tem algo aqui que chama muita atenção, que é a correção de um irmão. Lá no capítulo 18, no versículo 18 ao 20, a palavra do Senhor diz assim: Eu lhes digo a verdade. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. Então, olha só. Aqui está falando sobre a correção dos irmãos que foram em reunião ali, concluído, acordado, chegou-se ao bom senso de resolver algo sobre este irmão, é sobre isso que está falando. Então, assim será feito, tanto na terra como no céu. Os irmãos, a liderança se reúne, resolve algo sobre determinado irmão e Deus, ele liga no céu também. Por quê? Porque foi ligado em liderança na terra. Normalmente as pessoas trazem isso para cultos, né? Culto no lar, culto ao ar livre. As pessoas dizem: onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor,
ali ele se faz presente, mas aqui está falando de reunião, de resoluções de problemas que estes irmãos estão trazendo. Amém? É sobre isso o que o texto está falando. Mas aí a gente fala também sobre o perdão. Porque olha só, na sequência, capítulo 18, versículo 21 e 22, Pedro ele vai perguntar para Jesus. E olha só qual é a pergunta de Pedro para Jesus. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, 490 vezes. E isso por dia, tá? Agora você imagina, a pessoa erra, você perdoa, a pessoa erra, você perdoa, a pessoa erra, você perdoa. É justamente sobre isso. Porque nós não somos juízes. Nós devemos sim perdoar o máximo de irmãos que nós pudermos. Por quê? Porque somos capazes disso. O perdão é algo que o ser humano consegue fazer. E eu costumo dizer, Deus faz o impossível nas nossas vidas, porque o que é possível, Ele deixa para que nós possamos fazer. E é possível nós perdoarmos. Eu olhar para você e falar assim, irmão, eu te perdoo. E seguir em paz com você. Até porque o texto vai dizer, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então precisamos seguir em paz e seguir nos santificando no Senhor, para que assim nós possamos ver a face do nosso Deus, Pai. Amém? E para finalizar, no mesmo capítulo 18, versículo 35, olha só o que diz: assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Ou seja, se você não perdoa, você não será perdoado. Agora, se você é uma pessoa que perdoa com facilidade, você também receberá tal perdão. Amém? Que nós possamos aprender sobre perdão, sobre crer que Jesus é o Filho de Deus e jamais tentar parar os propósitos de Deus sobre a nossa vida ou sobre a vida de qualquer um dos nossos irmãos. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.